Tá cortando tua cabeça, não? Parece que tá. Se quiser subir mais um pouco a câmera. Eu tô sumindo aqui. Eu entendi agora Tu o que entendeu? tu dizer, porque aqui é mais... É, Vamos tocar de novo. assim, eu tenho essa impressão, não sei você. Ou Quando se quiser eu vim pra... eu me sentei, deu pra ver que É. realmente... Que eu desapareço nessa cadeira. Tá vendo? Aqui eu já tenho uma outra dimensão e aí fica muito bom pra tu, que tu já é mais alto. Então, era pra ser aqui. Você é o rei hoje. Eu tenho meu celular tá aqui, meu Deus, que eu não tá aqui no bolso. Estamos de volta nesse bloco aqui, repaginados, trocamos de figurino, né? Estamos aqui novamente para a gente continuar esse debate muito importante sobre arte, sobre educação e sobre a estreia, né, o lançamento Isso. do 5º livro do nosso querido Richard, que está aqui na minha mão, que é o Desafios e Perspectivas da Docência Masculina no Ensino das Artes. O nosso querido autor Richard Thompson, que é um nome até empresarial, é uma marca, Exato, Richard Thompson, né? Exato. Os pais profetizaram esse nome artístico e eu tive que correr atrás para fazer jus ao nome. Versão brasileira, Richard Thompson. Esse nome, ele já foi motivo de vergonha. Foi mesmo. Assim como a gente estava conversando nesses bastidores, que muito do que a gente não vê os artistas hoje na mídia é por um preconceito tão banalizado, que é dizer assim, ele quer aparecer, ele quer muito tempo de tela. Gente, isso já me paralisou tanto, isso já me bloqueou tanto, que ao longo do tempo eu decidi comigo mesmo que isso nunca mais iria acontecer, Thiago. Que sempre que eu tiver a oportunidade de fala, eu quero estar lá representando a minha comunidade, porque não é sobre mim, é sobre quem veio antes de mim e quem virá após mim. Se eu não ponho a cara a tapa para defender a cultura, como os nossos amigos e colegas do LGBT+, fazem tão bem, denunciando os abusos que eles passam, eu acho isso fantástico. Eu sinto falta que pessoas da cultura e da arte deveriam também se expor, falar das suas dificuldades, falar dos seus projetos, e elas se acanham com falas como essa. Ele quer aparecer, quer ter tempo de tela. Tá, ok, mas e o que vem depois disso? E ele tá aparecendo com qual propósito? Então, é mais interessante as pessoas desqualificar um artista por ele querer um espaço na mídia, mas elas invalidam a sua luta, a sua história. Então, sabe de uma coisa? Ou eu vou parar no tempo, porque é muito tempo de carreira, e se eu ficar com esse estigma de, não vou aparecer, porque as pessoas vão achar que eu quero aparecer, não vou contribuir nada com a cultura, ou mesmo sabendo que existem essas falas preconceituosas que tentam desmerecer o meu trabalho, eu vou prosseguir. Então eu decidi prosseguir. Como é na vida? Se você é artista independente, é homem na dança e sente esse mesmo preconceito que eu, se inspire. Sempre que tiver oportunidade, fale, defenda seu ponto de vista, defenda a sua comunidade, porque no final de tudo, as artes agradecem E todos ganham. e todos ganham. Eu acho que fazer política é isso. Não é politicagem, um brigar contra o outro, porque é direita e esquerda. Não é sobre isso, gente. É sobre ter um diálogo, ter uma comunicação. Eu me espanta, a gente está pleno 2026, indo já para o século 22, né? Porque a gente falou tanto século 21, e as pessoas terem os mesmos tabus, os mesmos preconceitos, as pessoas não conseguirem dialogar sobre coisas básicas, é assustador. Pasmem, é mais assustador ainda saber que profissionais como eu se acanham e se intimidam de se expor para defender uma causa maior por falas como essa. Então, se você que tentou me desmerecer, até pessoas da minha família, e não conseguiu, não vai conseguir mais, porque já são muitos anos de Se não carreira. conseguiu antes, né? Então, isso que eu estou falando é para motivar mesmo você, que é artista independente, a continuar, né, Tiago? É verdade. É um processo muito importante que nós, como artistas, como produtores, como comunicadores, né? A gente não pode esquecer que a gente não pode baixar a cabeça. A gente não pode deixar que tudo isso nos afete, porque nascemos com um sonho, com um projeto de vida que naturalmente as pessoas vão
sucatear. Então, talvez algumas pessoas que estão assistindo não entendam nosso sonho e nem às vezes a gente tem uma outra visão de mundo que acaba não tendo a percepção logo de cara do sonho da outra pessoa. Então, a arte permite que a gente entenda a missão de vida de cada um, mas as pessoas também têm que entender que a gente não pode desistir com base em pessoas que não têm sonhos. Quem nos critica muitas vezes não tem sonho algum, pode observar. Exato, não construiu Não nada. construiu. Até construiu financeiramente alguma coisa, mas à base de esforço, à base de trabalho, que qualquer um consegue, né? Mas ela não tem uma missão de vida, ela simplesmente foi engatinhada por um caminho. Não tem um legado, Não né? tem um legado, ela simplesmente foi jogada e construiu alguma coisa por sorte. Mas e a missão de vida dela? Exato. O que outras pessoas podem se influenciar com ela, né? O que ela vai deixar para a comunidade. Isso. E são pessoas assim que acabam nos desprezando, nos humilhando. Eu ia falar uma palavra em espanhol. Usando de palavras de baixo Usando calão para palavras. Isso. desmerecer o nosso projeto, o nosso trabalho, o nosso esforço. E dizer que a gente não vai conseguir, que com esse material, com esse os materiais que a gente utiliza não é profissional. E, gente, tudo isso é para afetar, mas você precisa mudar, você precisa ter um pensamento não de escassez. Eu estava assistindo aquele Pablo Marçal e eu achei bem interessante. Muita gente criticando por ser um bilionário, por ser uma pessoa milionária no Brasil, porém ele fala muito da questão do pensamento. Quando a gente vive na escassez, tudo afeta a gente. Eu também assisti uma entrevista na blogueirinha da Nicole Bausch e eu achei super interessante que muita gente critica que na época que ela era do Pânico, aquelas falas obscuras, aquela opressão toda que ela passava, aquelas humilhações, feminicídio, tanta coisa que eles estimulavam contra a mulher e usando a figura dela, nunca desmoronou. E aí ela fala que o padre Marcelo Rossi, padre Marcelo Rossi não, perdão, o padre Fábio de Mello, em uma conversa com ela, disse: Nicole, nunca deixe com que as falas das pessoas te diminua. Sempre que a pessoa falar algo negativo para você, você escuta e entra aqui e sai ali. Só cultive dentro de você aquilo que é bom, aquilo que vai lhe fazer crescer. Então hoje, a Nicole, o pânico não existe mais, ficou as lembranças e ela permanece resistindo, ela permanece em alta, permanece na mídia. Ela é uma pessoa querida, que ela mesma fala que tem um bom coração e a mídia abraçou ela dessa forma, com os memes, mas veja, que a gente pode usar isso como um exemplo de que Sim. tudo que vem para diminuir a gente escuta, porque todo mundo tem ouvido, né? Mas você não dá o valor que não deveria para algo que é positivo. Então, poucas vezes as pessoas me trouxeram elogios verdadeiros e sinceros. Muita gente faz um elogio aqui, mas a gente, todo ser humano sabe quando o elogio é de verdade e quando não é. Então, poucos foram os elogios que eu recebi ao longo da minha trajetória que me impulsionaram. Porém, esses poucos, eu me agarrei tanto nele que eu já estou aqui. Porque se não fosse assim, a gente realmente fica num Isso. lugar de invisibilidade. Até porque o sonho é nosso, né? Se o sonho é nosso, vamos ser incompreendidos, né? Nós temos o nosso percurso, nós sabemos onde nós queremos chegar. Mas quem está fora da nossa casca corporal, da nossa casca intelectual, não vai ter aquela visão. Então, vão depreciar. O importante é que a gente saiba que o sonho é nosso e o esforço que a gente vai fazer para realizar isso tem que ser nosso. E tudo coopera, né? E tudo coopera. Hoje é um exemplo muito prático disso. Tudo choveu. Choveu. O rapaz do estúdio. Mas veja, tudo coopera quando a gente tem um propósito, quando a gente tem uma missão. E eu acho, Thiago, que quando a gente é uma pessoa de bom coração, não precisa você falar que é. A energia denuncia. Os né? frutos, a energia, o discurso, ele antecede. A gente entende que a emoção, ela trabalha muito no ser humano. Que antecede. Quando uma pessoa tem uma missão bonita, uma missão verdadeira para atingir outras pessoas de forma positiva, social, tudo vai fluindo, né? Vai fluindo e tudo antecede qualquer fala.
Então, eu sou muito feliz porque eu acredito na proposta de valor que eu construí no digital. Eu já tenho um legado, né? Se você põe lá Richard Thompson Recife no Google, sai toda a minha trajetória, os lugares que eu passei, onde estudei. Então, isso é maravilhoso, porque há anos atrás, quando eu estava na minha formação acadêmica em pedagogia, uma das primeiras dinâmicas o professor pedia para a gente se levantar e dizer qual era o objetivo de estarmos naquele curso. E eu Uhum. lembro como hoje. Eu estou aqui para me tornar um arte educador, um professor de artes. E olha onde eu estou hoje. Eu não estou ainda na educação formal, mas estou na educação informal. Estou através do digital, sendo professor e levando essa mensagem para outras pessoas. E eu ainda estou jovem, as universidades ainda podem Sim, entrar em contato comigo e eu posso entrar numa instituição para fazer a diferença sim. como educador. Então fica aí essa porta, essa Aberta a janela janela, né? aberta para eu poder contribuir numa sociedade de forma até mais sistemática, que também é do meu interesse, poder ocupar espaços, né? Então hoje eu estou aqui ocupando espaço no digital de forma autoral, mas quem sabe amanhã ou depois eu não esteja vinculado a uma Sim, instituição de ensino séria e comprometida com a evolução de nós sim. brasileiros e, sobretudo, de nós nordestinos, né? Que somos aqui do Nordeste. Então, eu me sinto muito feliz de estar vivenciando um novo tempo. Então, 2026 vem aí para a gente bombar, para a gente ocupar mais espaço, para a gente trazer nossas Isso. dores e discutir como fazem tão bem as mulheres, como fazem tão bem os LGBTs, que eu amo de paixão. São pessoas que eu admiro pela sua resistência e nós, enquanto artistas, precisamos também ocupar esses espaços para que outras pessoas enxerguem na gente essa luta e queiram também somar conosco. Acho interessante que quando o Brasil saiu da ditadura militar, havia muitos programas na TV aberta sobre debates. Então todo mundo queria debater, né? Ainda temos hoje em dia alguns programas de debate e nós não podemos deixar que isso acabe. O debate não fica só na TV aberta. Nós temos aqui plataformas gratuitas na internet que nos possibilitam nós termos o nosso próprio canal de televisão, a nossa própria emissora. Então, é muito importante que a gente continue debatendo, que é um trabalho que você vem fazendo, né, trazendo cada vez mais e mais debates para que a nossa mente se abra, né, com conhecimento. E eu acho isso muito interessante. Quero lembrar também você que está assistindo, deixar o seu like, seu comentário, continuar compartilhando, continuar divulgando o conhecimento que nosso querido amigo Richard divulga aqui no seu canal, que ele trabalha tanto, por isso é um trabalho grandioso, né, Richard? Você faz edição, né, você faz pesquisa, né? Acabou de lançar o seu quinto livro, que não é Isso. qualquer um que lança 5 livros, né? Ele não é uma pessoa comum, ele é uma pessoa extraordinária, porque só de pensar em fazer um livro, eu acho que já é muito trabalhoso, né? Ele já fez 5 e eu quero parabenizar o Richard Obrigado, Thiago. por esse Nós trabalho, somos né? Que resistentes. realmente é um trabalho de formiguinha, né? São Isso. várias mãos, são várias equipes. Mas voltando à nossa pergunta, né? Retomar a pergunta do Retomando a vídeo anterior, pergunta, né? que eu não sei se eu vou fazer da mesma forma, né? Porém, vamos tentar. É o seguinte, a gente estava conversando sobre as dificuldades, né? Na questão da arte, né, o que traz essa coisa do corte na educação, né? Na cultura, em várias artes, em vários meios artísticos, assim, onde a gente vê que é o primeiro local de corte é na arte, né? E eu gostaria de saber de você se esses motivos trazem essa aversão ao ensino das artes na escola, tanto para quem aprende quanto para quem ensina também. Eu, como educador, eu tive uma experiência num espaço formal de educação, onde eu fui educador no meu estágio, né, na escola do meu bairro, no CEMEI Bernardo Manlê, e também atuei na parte de um projeto chamado Novo Mais Educação, numa escola do estado, também no meu bairro, lá em Brasília Teimosa, no me fugiu agora o nome da escola, mas com jovens e adolescentes. Ambos esses espaços formais eu tive a mesma dificuldade, que é a falta da direção em ter um acolhimento, em me enxergar como um educador. Eu acho que a nossa LDB, o nosso PCN de arte e toda a conjuntura, porque a gente tem muitas leis que fomentam a educação para as artes, inclusive leis de 2022, se eu não me engano, que ele legitima
e retoma mais uma vez a importância do ensino de artes nas escolas. As professoras, as diretoras, parece que elas não entendem isso como algo que precisa ser não só da lei, mas precisa ser efetivado no seu dia a dia. E também eu acredito que muito do que a gente tem hoje em relação à escassez na cultura e nas artes, ela advém de profissionais que também não se enxergam nesse lugar de cientista, de pesquisador de cultura. Eu vejo que muitos colegas meus, por falas como essa, quer aparecer e ficam nesse raso e eles não conseguem ultrapassar essas barreiras iniciais. Eles não conseguem dialogar com algo maior. É como se, ah, não, eu não vou falar porque se eu falar eu vou ser cancelado no digital, a direção vai me tirar da escola, eu vou perder meu emprego. Não é sobre isso. Se você é um profissional, de fato, em qualquer segmento que for, até minha avó me ensinava, na verdade você fale até dar o sangue no meio da perna, que é um ditado popular que a gente usa aqui no Nordeste. Se você está errado, aí você realmente dá um passinho para trás, mas você estando na razão, estando correto, prossiga. E eu acho que muitos profissionais estão muito acanhados. Quantos professores de arte, Tiago, você conhece e nessa trajetória? A gente não tem referência. Eu não tive professores de artes, eu tinha um professor de inglês que ele desenhava. Então a gente subentendia que aquele ensino de inglês, verbo to be, que é o bem comum aqui, era um professor de arte, mas assim, um professor mesmo de arte não tinha. Faltou aula. Ah, bota o professor de matemática para dar artes. Faltou aula, bota o de história, bota o de português. Então, assim, um buraco, né? Como se não existisse profissionais desse segmento a ser ocupado por outros. Então, falta dos dois lados, da parte política, governamental, o próprio projeto político-pedagógico da escola é falho, porque a arte ela só está ali na nomenclatura, mas na prática ela não se efetiva, como também profissionais que se intimidam de se expor, como eu estou fazendo agora. Então, eu pondero esses dois lados, mas agora, em 2026, nessa discussão que a gente está trazendo, eu estou tendencioso mais ao lado do profissional. Eu acho que entre o governo e os profissionais, eu acho que eu boto mais assim o peso no profissional que está muito acanhado, muito tímido em se expor. Eu acho que mais profissionais das artes, não só da educação, mas um músico, um cantor, a cantora, um ator, atriz, até mesmo uma pessoa circense, elas deveriam se colocar mais os seus casos na internet para que a mídia viralize, porque a gente vê notícias de acidentes, notícias de memes, notícias de eventos de show, mas a gente nunca vê no noticiário professores de educação para as artes, do que elas passam sobre as dificuldades de um artista no circo, um artista de ópera, um artista de rua. É tudo muito tímido. E geralmente, quando a notícia vem chegar nesse profissional, é sempre algo pejorativo. Fulano foi preso, morreu cicrano, então nunca é algo Que era, positivo. né? É sempre vinculando É, a cultura e as artes a algo menor. Então, veja como todo o discurso midiático também contribui para essa dificuldade. uhum. E o que é que você observa, assim, qual a sua opinião do que hoje em dia a gente precisa, em questão de projetos, de políticas públicas, podemos dizer assim, para os profissionais da educação? O que é que a gente pode fazer para enfrentar esses desafios, para enfrentar digamos, essa taxa baixa de emprego? E o que é que precisa ser feito na sua visão, de projetos para que isso se conclua de uma forma que fique melhor para os profissionais? Perfeito. Mais uma vez, não se espantem, tá? Com o que eu vou falar agora. Eu acho, Tiago, que não precisa mais ser feito nenhum novo projeto. Eu acho que já temos inúmeros projetos magníficos, assim, a nível governamental. Quando eu falo sobre projetos de educação, a gente tem inúmeros, mas eu vou agora fazer um recorte nos projetos para a cultura. A gente tem a Lei Paulo Gustavo, a Lei Rouanet, a Lei do Incentivo à Cultura, onde existe uma verba pública destinada a grandes projetos. Com isso, a gente tem discussões como a Cláudia Leite, ela está em todos esses eventos, festivais,
ocupando espaço que deveria ser de um outro artista. E aí a gente abre aquelas janelas de discussões. Ela tem uma equipe forte que está atenta aos editais e um artista independente, muitas vezes, ele não tem esse amparo, esse aval. Então, de fato, você colocar uma Cláudia Leite perto de um artista de comunidade, onde ela tem assessores, ela tem toda uma equipe jurídica que assessora para um que não tem, é desigual. Porém, a gente não pode ficar nesse discurso de desmerecimento. Ah, ela não merece estar ali. Não, gente, ela merece, porque ela é uma profissional Sim, como eu, que tem a sorte, né, e teve todo um a aparato para estrutura, ter né? essa estrutura. Coisa que nós, enquanto comunidade, não temos, mas também a gente não pode ficar no discurso só de ataque. A gente precisa se formalizar. O Sebrae, ele está aí aberto para tirarmos o nosso MEI, né? Ele dá cursos gratuitos para esses profissionais poderem se amparar. Sim, Claro que eu não vou me comparar a uma Cláudia Leite, mas se existe aqui no meu estado e na minha cidade projetos menores onde eu possa me encaixar, eu não posso ficar criticando uma artista nacional desse calibre. Eu tenho que também me enquadrar onde a minha realidade no momento permite, porque hoje ela está nesse lugar, mas um dia ela foi eu. Um dia ela foi uma pessoa no anonimato, um artista sim, independente, que inclusive, fazendo um paralelo, quando a Cláudia Leite iniciou, logo no começo da carreira, tínhamos um programa aqui em Pernambuco chamado Pedro Paulo na TV. sim, E ela foi lá, minha avó lembra, porque na época minha tia cantava e ela ganhou também esse programa de calouros. Claudinha Leite estava com a meia colorida, o seu a guitarra rosa, que era na época do Babado Novo, e totalmente diferente da imagem que a gente tem de Claudinha hoje. Então, ou seja, todo artista tem um começo, e esse começo não é de flores, é um começo difícil, é um começo que tem estrutura, mas que ao longo do tempo você tem a opção de, pelas críticas, paralisar, silenciar ou sim. avançar. Outra coisa que eu acho bonito, o pessoal fala muito da Cláudia Leite, a gente está usando aqui como exemplo, é que por mais que se fale dela negativamente, ela está sempre aí. Então eu acho bonito isso, do artista, ah, fale bem, fale mal, tá falando de mim, mas não é sobre o falar, é sobre o que eu estou fazendo em prol da cultura. Então é uma pessoa que tem lançamentos, particularmente eu não Consumidor, consumo, eu né? não sou consumidor da Cláudia Leite, mas eu tenho o maior carinho pelos fãs, pela a fanbase que ela tem, que é enorme. E eu acho que ela é uma pessoa importante para a nossa cultura, sim, que eu vejo muita gente da nossa categoria tentando desqualificar. Não acredito que seja por aí que a gente vai vencer. A gente Uhum. precisa se unir e precisa avaliar e ver os processos. Todo lado tem os dois pontos, né? Então não acho que é para tanto, também acho que as pessoas precisam se movimentar melhor e mais. Um E exemplo, a gente está aqui fazendo isso, essa movimentação. Falta de outros profissionais fazerem também esse movimento. é um trabalho de formiguinha, né? Como a gente já falou aqui. E muitas vezes os editais são lançados, mas é uma complexidade tão grande assim na forma como eles são escritos, que quando a gente lê, a gente faz, eu faço como? Por onde eu começo, né? Mas a sorte é que a gente tem como ter essas dúvidas, né? Com o pessoal, a gente manda e-mail, manda WhatsApp, né? Mas muitas vezes você lê assim de cara, você não entende. Então eu já peguei editais de rádios públicas que eu parei, sentei e eu fiquei. Como eu vou fazer? Então eu tive que entrar em contato. E muitas vezes é assim que a gente aprende, é entrando em contato. Senão, a gente não vai conseguir. Você me questionou no primeiro bloco sobre a questão da dificuldade nas artes, e eu bem coloquei, né? E até pedi desculpa a você que me assiste para dizer que tudo na cultura é difícil. Também a começar pelos editais. Não são editais fáceis. São editais que não são feitos para pessoas de periferia. Eles não são feitos para pessoas que têm baixa educação. Eles não são feitos para isso, gente. Infelizmente, o nosso governo, quando cria esses fomentos de lei para a cultura, ele cria um projeto para pessoas embasadas, para pessoas que têm nível superior, para pessoas que têm um entendimento de cultura, porque não é fácil. Um Isso. edital, ele não é para os fracos, é para pessoas realmente resilientes, resistentes, e é cansativo, porque além da leitura ser complexa, a exigência na documentação para ser aprovada é absurda. Um dos critérios que muita gente também me questiona, porque eu não vinculo meus projetos e meus livros
há uma lei de incentivo. No meu caso, em particular, eu não faço ainda por não ter tempo, porque eu sou CLT, trabalho com cultura, mas trabalho no CLT. Eu não tenho tempo para me dedicar a um edital e também não tenho assim um estúdio numa equipe. E também, geralmente, quando você vai fazer um projeto que contemple mais pessoas, no caso da dança, uma exigência mínima é que todos tenham seu DRT, que é o documento de registro técnico. Muitas vezes eu era o único a ter, então eu não conseguia contemplar colegas por não ter, porque Uhum. também existe toda uma dificuldade sobre o profissional das artes se profissionalizar. É complexo, é uma discussão para um outro vídeo, mas é difícil. Nada na cultura é fácil. Quem resiste nas artes e cultura Parabéns. merece o nosso aplauso, porque são pessoas realmente que têm uma proposta de valor, como ele falou, é uma luta, é matar um leão preto todos os dias. Quando eu falo preto, não é sobre cor, eu falo sobre os estigmas e os preconceitos que as pessoas põem nessa questão de cor, de preto. Então, assim, é uma dificuldade imensa, mas que a gente acredita tanto na proposta de valor que a gente consegue Uhum. atravessar esses espaços, ocupando ele da forma formal, que é estando numa emissora aberta, que é difícil, mas é uma possibilidade, ou furando a bolha desse formato, do digital, do nosso canal independente, que não Uhum. precisa de uma validação de governo, e a gente está aqui furando essa bolha, fazendo esse movimento chegar em emissoras grandes Isso. e até fora, porque hoje o YouTube ele é global, ele Sim, não é mais não é local apenas nem nacional, ele é global. Pessoas do mundo todo têm acesso ao que a gente está dialogando isso. agora. Somos internacionais. Somos globais, somos globais. E quando eu falo global, não é sobre a emissora, né? Aham. Eu falo de a gente poder atingir Isso. pessoas de outros nichos, de outros segmentos, em Isso. outros espaços. Quando eu me vi um artista no digital, eu vislumbrei essa proposta de você poder se comunicar com pessoas longe, não necessariamente você tendo que estar fisicamente, porque Uhum. isso em outro tempo era uma limitação. Hoje não é mais. Hoje um artista que é da música, ele faz as suas canções e essas canções são ouvidas por pessoas muito Sim, longe. sim. Antigamente tinha que comprar o CD, tinha que ter o estúdio Todo um para gravar, físico, né? exato. Toda uma coisa A física. gravadora, né? Hoje em É, dia a gente tem possibilidades inúmeras. Então, de fato, por mais que a cultura seja difícil, não fazer parte dela é uma opção sua, isso. porque eu estou aqui, gente, mostrando a vocês que é possível a gente furar as bolhas com essa gana, com esse propósito e com essa proposta de valor. Sem proposta de valor, eu acredito também que nenhum profissional vai tão longe. Mas quando você tem uma proposta de valor, quando você entende o princípio de comunidade, você consegue passar anos e anos sempre se renovando. Isso. Um exemplo, né, está aqui na frente de vocês. Quando eu falo isso, eu falo com muito orgulho, não de forma egocêntrica, mas eu falo de forma assim, eu sei tanto a dificuldade que eu já passei, tanto qual que eu já ouvi na própria família, que o que vem de fora nem me abala, porque na minha própria família eu faço um trabalho de educação cultural tão forte que eu me sinto tão contemplado quando minha avó, por um exemplo, ela consegue enxergar em mim o valor da cultura, o meu trabalho, que para mim me contempla. Então, o que é uma pessoa que não me conhece falar alguma coisa de mim? Não é nada comparado a uma pessoa que cresceu comigo, que me Uhum. criou, virar as costas. Hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo reverter esse quadro, mas é com fruto de muito esforço. Isso. E se você que está aí assistindo quiser saber mais sobre profissionalização, a gente tem um SATED, né? Que Isso, fica ali no, na Casa da Cultura, aqui no centro do Recife. Você pode entrar no site, pode ver o jornal Ribalta, você exato. pode saber o que é que está acontecendo na comunidade artística e principalmente como tirar o seu DRT. Então, se você tiver interesse em tirar o seu DRT na função de coreógrafo, dançarino, função artística, você enxerga a sua categoria nesse portal, vê as informações e sabe como o que você precisa fazer e quais as documentações você precisa ter para tirar o seu DRT e ser profissional e ter o seu registro. Eu digo isso porque eu também já fiz teatro, então já tive o meu interesse de DRT, ter o meu DRT como um ator,
porém o meu DRT é como radialista, Perfeito. né? Eu tirei. Era isso que eu ia falar, desculpa interromper. Não é só para dança, música, teatro. Jornalista, escritor, a pessoa que faz adereços, maquiador, cabeleireiro, toda a economia criativa, que ela não é só sobre o artista que você vê na Isso. TV, pode tirar o seu DRT, que é o documento de registro técnico. Outro detalhe que o SATED ele é nacional, então cada estado de vocês que estão nos assistindo no Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, no sul, norte, nordeste, centro-oeste, de todas as regiões do nosso país, do nosso Brasil, existe um SATED ao seu estado. Como nós estamos aqui em Pernambuco, barra Recife, o nosso SATED é o SATED PE, como o Tiago bem falou. Eu sou um profissional das artes, minha carteira é assinada como bailarino e coreógrafo contemporâneo, e depois que eu me profissionalizei, os olhares do mercado é diferente para mim, isso eu já percebo, e ao mesmo tempo que eu não me sinto maior nem menor do que nenhum profissional que não tenha. Uhum. Eu já ouvi muitas dores de pessoas que não têm interesse de tirar e eu super compreendo. Então, ter o registro lhe dá uma importância no Uma mercado, uma segurança também, né? visibilidade, uma segurança, mas também não ter não impossibilita você de ser um profissional das artes, porque tem muita gente que Uhum. não tem o DRT, mas ganha Sim. bilhões aí, mundo afora, no digital, e que não é sobre isso. É só você entender e saber que existe possibilidade de profissionalização nas artes. Eu participei de um podcast com os parceiros da Videofarm e nas primeiras perguntas ele se surpreendeu porque ele não sabia que um profissional como eu tinha a DRT, né? profissionalização da RT. Então veja como é importante a gente falar sobre isso, Uhum. né? Muita gente desconhece sobre isso, acha que a arte e cultura ela só sobrevive no espaço informal, quando na verdade é o contrário. A educação para as artes, ela é por lei nas escolas públicas, existem leis que amparam esse ensino, como a LDB, o PCN de Artes, que são os parâmetros curriculares. Toda a legislação da educação tem espaço para a cultura, inclusive quando a gente vai para a questão profissional, existe o DRT, existe o SATED, então é uma economia criativa e por mais que a gente não esteja usufruindo dessa rentabilidade, mas a gente consegue também fazer com que esse Isso. cenário ele se movimente, porque é um investimento tanto do profissional nesse saber, quanto das empresas que nos contratam para fazer um evento, para Uhum. fazer qualquer coisa. Então, é bom você ter esse entendimento. E ter essa segurança, né? Porque quando você tem o seu registro, você tem leis trabalhistas que lhe favorecem. E muitas vezes, eu digo isso por experiência própria, eu acho que você já deve ter passado por isso também, é que algumas pessoas abusam dos nossos direitos, né? Por não termos uma documentação, por não termos um DRT, acabam que elas se aproveitam de nós e do nosso trabalho, inclusive algumas nem pagam, né? Que eu já trabalhei para pessoas que, tipo, fizeram um contrato tudo bonitinho e até hoje não pagaram. E são empresas grandes em Pernambuco. Se eu fosse esperar pelo governo do estado me pagar, acho que não, né? Meus filhos nascem, meus netos nascem, meus tetranetos nascem e eu não vejo esse pagamento, E isso também é um né? ponto frustrante na Mas e cultura, isso é um né? ponto frustrante que eu acho que acaba desestimulando a gente que é artista. Porque na época que eu fazia teatro, a gente fazia muito trabalho em si, e as pessoas perguntavam às vezes, você tem DRT? Aí tipo, não, acabou. Então, eu já sabia que a pessoa ia querer que eu trabalhasse mais, ia me pagar menos, e às vezes o pagamento até demorava mais para acontecer. Então, a importância de você ter um registro profissional, eu vejo muito nisso. Tipo, eu tenho algo, até bati no microfone, desculpa, eu tenho algo que me favoreça. Eu Exato. posso chegar em um determinado órgão e dizer, sou funcionário registrado, trabalhei, eu tenho comprovação, né, e aquela pessoa não está querendo me pagar. E é algo muito comum que você, artista independente, também já deve ter passado pelo que o Richard e eu, a gente passou também. Desculpa. Não desistimos, né? Eu deixei um pouco o meu lado ator para vir para a comunicação, para o jornalismo, mas continuo aqui na arte, continuo Isso, aqui na educação, porque eu encontrei um outro viés, exato. não por frustração, né? Embora muitas coisas venham para nos frustrar, pessoas que a gente se decepciona, mas é aquela coisa que a gente conversa desde o início.
nós somos artistas ou somos comunicadores porque temos uma missão. Exato. É algo muito maior do que Maior. a gente, tipo, do que o Richard, do que o Thiago. É uma missão. Nós existimos porque muita gente vai se inspirar na gente. Tipo, eu também tenho um filho, né, o Vinícius, e ele para assim, Qual a olha, idade, Thiago? ele tem 15 anos. Oh, meu É, Deus, começou foi jovem, bem mais cedo, né? E às vezes eu percebo que ele olha assim pra mim, quando ele vê as minhas postagens, ele curte as minhas coisas no Instagram, e tipo, o olhinho dele fica assim, sabe? Aham, Meu pai, contemplado, né? né? Meu pai que fez, já participei de campanhas em outdoor, em, na televisão, que às vezes eu parava assim, né? Aí eu percebi que ele ficava todo. Porque Orgulhoso do pai. orgulhoso, e é muito bonito a gente ver que a gente trabalha e que as pessoas se inspiram. Não é só, como a gente falou, empurrei você numa determinada função, você foi e se deu bem. É muito além. É muito além. Quando as pessoas se inspiram na gente, deixa de ser trabalho, Exato, é missão, né? verdade. É propósito. E eu acho muito bonito o trabalho que o Richard exerce por conta disso. A gente percebe que não é um trabalho, é uma missão. E trabalho, missão e propósito são coisas totalmente diferentes, embora se conectem, Se complementam. né? São como uma transmídia, né? São coisas conectadas, mas diferentes ao mesmo tempo. E eu Ô, acho... Thiago, só para a gente fechar essa parte, eu queria te falar também que essa é uma das respostas também do motivo de eu não estar amparado apenas nas leis governamentais. Eu acho que aqui a gente tem um exemplo que o prefeito atual está tentando modificar, que é se eu me apresentei no polo de carnaval, eu só vou receber no Natal do outro ano. Se eu me apresento no polo de São João, esse cachê só vai ser pago no carnaval do próximo ano. Então, assim, existe uma politicagem que ela é a- sagaz, assim, com o profissional, porque ela frustra os sonhos, ela frustra toda essa questão. Porém, você pode, como artista independente, criar o seu contrato, criar uma ética profissional com o seu contratante que não vai lhe prender a esses órgãos. Eu não estou negando as leis de incentivo público, eu não estou falando sobre isso. Isso é um ganho nosso, da nossa categoria. Porém, eu acho que tem pessoas que, ao se deparar com tudo isso, se frustra e acaba Uhum, afetando o seu trabalho. Então, para você não viver dependendo do governamental, crie seus projetos, invista naquilo que você vai ter um retorno, porque é uma possibilidade. As pessoas acham que vai ganhar muito dinheiro sendo artista. Ganha, mas é poucos, não são todos. Todos que vão entrar na arte vão ter muitos desafios. Até esses que ganham dinheiro vão ter desafios também. Mas para nós que somos artistas de comunidade, artistas comunitários, a dificuldade assim triplica. E para você sair disso e não lhe frustrar, você precisa criar possibilidades, é como ele falou. Hoje em dia a gente tem janelas, então a gente tem que furar bolhas, então a gente tem que estar sempre se comunicando com os outros nichos, respeitando as outras pessoas, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E por mais que a cultura seja algo certo, mas a incerteza profissional que esse campo sobrevive, ela é esmagadora. Então, eu só estou aqui hoje ainda por ter esse amparo CLT, que muita gente critica, mas é de onde vem meu ganha-pão, e é através dele que as pessoas até falam, você tem que usar do sistema a seu favor. uhum. Então, é através do meu trabalho de CLT que eu consigo ir para um cinema, ir para um teatro. Então, assim, eu uso da máquina, do sistema, para beneficiar o meu fazer artístico. Muita gente não faz isso. Muita gente, eu acho que espera Se incomoda, né? alguém vir dar esse patrocínio, aparecer um produtor que vai investir na sua carreira. Gente, é difícil. Não estou dizendo que é impossível, mas é super difícil isso acontecer. Então, se você que é artista, que quer iniciar sua carreira, está esperando pelo melhor ângulo, melhor equipamento, por uma produtora investir em você, eu sinto dizer a você que não é por aí. Não é um bom começo. Mas, assim, Isso. como o Thiago, como eu, faça com o que tem, com o equipamento que tem, com a forma que tem, porque dessa forma há possibilidades Uhum. maiores do É o que que a gente você se escuta. prender só É, ao desculpa, eu até governo. te cortei, mas é o que a gente escuta muito. Faça o que você pode com aquilo que você tem. Então, se você tem um celularzinho simples, use. Vão reclamar da qualidade? Vão, mas é o que você tem. É o melhor começo. É o seu melhor, entendeu?
Daqui a pouco você vai trabalhando, você vai conquistando, vai tendo seu dinheiro, e aquilo vai lhe proporcionando outras ferramentas, como eu também, eu não tinha tripé, hoje eu tenho um tripé que é maior do que você, Que massa. entendeu? Porque é um investimento que a gente com o tempo vai conseguindo. O meu tripé, o meu primeiro tripézinho era isso aqui, aqueles de R$ 15 na feira, sabe? Na época era bem menos, mas era bem simples, quebrava o tempo inteiro, eu ficava desesperado, que eu gravava e ele caía. Então, com o tempo eu fui conseguindo outros acessórios, a gente vê que a gente não pode parar. A gente faz com aquilo que a gente tem. E eu acho isso muito bacana. Então, não desista. Siga os exemplos que a gente tem aqui, né? Do nosso querido Richard, que está aqui nessa carreira de mais de 20 anos, né? YouTube, redes sociais, livros também. Ele já é um artista transmídia, né? Ele já é transmediático por si só. Então, ele está em várias mídias ao mesmo tempo. Ele não se detém apenas a um momento, a um único formato, Exato. né? Hoje em dia não dá para a gente ser uma coisa só, infelizmente. Você tem que ser transmídia. A internet faz com que a gente seja transmídia. E isso é uma coisa muito bacana do trabalho do Richard que eu venho observando. Então você que está assistindo, se inspire nesse grande profissional, nesse grande artista. E é sempre bom a gente mostrar exemplos de pessoas Exato. que amam o que fazem, né? Porque quando você Independente da área, tá? independente A da nossa é área, arte, mas isso. existem outras. Porque quando você vê a questão financeira se sobressaindo, você sente a energia do capitalismo na pessoa, Exato. entendeu? Eu não vou dizer nomes, né? Mas você observa assim e faz, nossa, sinto o cheiro de reais. É diferente quando você olha para aquela pessoa e faz, é um grande artista. Isso. Não é mais bonito? É muito mais. Porque quando você Existe um valor, né, existe agregado. um valor agregado na qualidade do seu trabalho enquanto missão. Não impossibilita o ganho financeiro, não é isso que a gente Isso. está falando. A gente não está negando, até porque a gente está falando aqui do âmbito educacional para se tornar um profissional com rentabilidade. Mas o que a gente está dizendo é que, hoje em dia, quando você vincula o pensamento do profissional da arte, se visa mais o lucro do que a conquista, do que um livro, do que O próprio uma brilho da obra. arte em si, né? Uma obra como essa, ela vai trazer ganhos para muito além do dinheiro, no meu caso. O intuito é como fazer com que as pessoas reflitam, que abram a cabeça, que incentivem outros profissionais a estar na área. Então, assim, tem um valor agregado que é imaterial, como a cultura, que dinheiro não compra. Isso. Então, é isso que a gente quer mostrar através desse bate-papo. E a narrativa do Richard ela é muito importante porque a gente não está debatendo um mundo de fantasias para quem quer entrar nesse mundo da arte, né? Pelo contrário, está bem A gente está realista. mostrando a realidade que não é fácil você ser artista no Brasil, na América Latina, né? Não é fácil, mas que é um trabalho bonito E que é possível. e que é possível, né? Que o Richard está aqui há muito tempo compartilhando conhecimento, que a gente vê que é possível. Então, fácil não vai ser. Eu acho que nada na vida é fácil, Isso. né? E nas artes, nas muito artes menos. principalmente, né? Mas você, enquanto artista, enquanto missão de vida, você que está assistindo, que se conecta com essas questões que o Richard está trazendo aqui pra gente, como seu propósito e sua missão, você vai saber que vai enfrentar desafios, mas você vai saber que a sua missão vai te levar a lugares muito maiores do que o capitalismo levaria. Porque o capitalismo pode levar a gente até para a lua, o dinheiro faz muita coisa movimentar. Mas e a missão de vida? O que é que o Richard, naquela palestra que ele deu, mudou? O que ele levou de conteúdo para as pessoas? Né? Não é só você ser pago por algo, é você ser pago por algo que vai mudar a vida de alguém. Exato. E a arte tem essa possibilidade. Total. E eu costumo falar assim, que a cada palestra, a cada aula que eu dou, eu costumo dizer que o intuito é você sair diferente da forma que você iniciou esse vídeo. Então, se é, alguma insight que você teve dessa conversa que a gente teve aqui com o Thiago, que fez pensar de forma diferente, para a gente isso é um ganho maravilhoso, porque a gente sabe que quando você propagar essa mensagem, você vai influenciar outras pessoas a também querer participar, a querer estar aqui também é, perante a câmera, mostrando o seu Sim. projeto. Então, o nosso intuito é para além. Vocês vão ouvir muito falar ainda no Richard Thompson. Ele não nasceu por um acaso, né? E ele não vai também morrer por um acaso, como a gente conversou. Tantas pedradas e não me invisibilizou, agora é que não vai invisibilizar mesmo, porque de 2026 adiante, nós, enquanto produtora RT Produções, que é a produtora social que
abraça meus projetos, a gente entendeu que a gente não vai mais se intimidar com falas como essa, que minimizam a gente, que invisibilizam a gente. E a gente está amparado muito nas conquistas e nas lutas de segmentos importantes, como a questão do feminino, né? Da luta feminista, que é uma luta genuína, e da luta dos LGBT+, que são aliados nossos, que a gente ama acompanhar e ver o quanto é importante se colocar. Então, se as mulheres têm as suas conquistas e vêm lutando, se os LGBT+, têm suas conquistas e vêm lutando, por que o nosso segmento de cultura não Isso. vai fazer? Então, eu, com esse conteúdo, espero incentivá-los a mostrar cara a tapa, a se unir. As mãos precisam estar unidas sempre para a gente avançar. E 2026 em diante, Tiago, eu acredito que a internet está cansada das mesmas discussões. Eu acho que chegou a vez da cultura mostrar o seu valor, mostrar as suas inquietações, Dá cara a tapa, né? dar a cara a tapa. 2026 em diante, como a gente vai ter uma crise na internet, já vista por algumas pessoas de marketing e pela substituição da IA com algumas profissões, eu acho que chegou o momento da arte aparecer novamente. Como você falou, tivemos um governo opressor, onde tentou, porque eles tentam, mas não conseguem, encaçapar a cultura, né? E puxando ela para trás. Então, por, por força, a cultura deu uns passos para trás, porém Uhum. agora, com a retomada do governo, que sempre deveria estar em voga até do diálogo, a cultura está dando seus avanços. Por mais tímidos que sejam os passos, mas são passos importantes, Sim, que vai bater em claro. várias outras pessoas lá na frente, como o seu filho e o meu filho. Beijo, filho! Veja, Vini, falando sobre essa questão de gênero que a gente estava pensando, se encaixa já na próxima pergunta que eu vou fazer. Existe alguma relação entre arte e gênero na forma de aprender e ensinar? Então, essa pergunta, ela vai ser uma reflexão, porque eu acredito que o gênero, ele não interfere na forma de você assimilar o conteúdo. Nós somos dois homens falando sobre educação para as artes, que vai ser assimilado para os alunos que nos assistem, para os nossos filhos. Porém, se as mães dos nossos Uhum, filhos estivessem aqui conversando, acredito que essa criança iria absorver tão quanto. O que é que diferencia e o que é que dá peso a essa questão do gênero? É que por a educação hoje ser muito mais voltada ao feminino, os homens, as crianças que são do gênero masculino, não percebem, não enxergam o homem nesse local de fala e nem nessa questão de poder se assemelhar. Poxa, é, eu vejo minha professora, mas eu não quero ser uma professora. Eu quero ser um professor, mas eu não vejo nenhum homem sendo, então eu vou para outra profissão. Então eu acho que a questão do gênero aí não é sobre a assimilação do conteúdo, mas é sobre a representatividade. É sobre aquilo que a gente não fala, mas o nosso corpo, ele fala antes da gente. uhum, Então, eu acho que o gênero nesse quesito ele é importante como representatividade, mas sobre a questão de assimilação do conteúdo, eu acho que independente de ser homem ou mulher, o aluno que está com sede do conhecimento, ele vai absorver tão quanto, mas eu acho que bate mais na questão da representatividade. Inclusive, levanta aqui a bandeira, né? Por mais homens na cultura, por mais homens na arte, a gente tem números, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, são grandes nomes. sim. Djavan, e temos também as mulheres, né? Mesmo as que não estão aqui, como Rita Lee e Maria Gadu, e tantas outras que fazem parte do cenário, mas você vê que entre os homens e as mulheres na mídia, acaba que a gente consegue ver e consumir mais, ouvir mais falar das mulheres Uhum, do que dos homens. E aí eu acho que nós, enquanto homens, precisamos despertar para essa consciência e colocar a cara a tapa, sem esse verdade. medo do preconceito, do estigma, mas de estar ali fazendo. Ney Matogrosso, né? Um saudoso, uma pessoa que eu me inspiro muito, assim como Michael Jackson, Elvis Presley, que são conhecidos Mundialmente, né? mundialmente, são homens que têm essa representatividade. Quantos covers de homens Sim. não imitam, né? Eles. Então, o legado está sendo feito.
mas a gente ainda sabe que é tímido. Precisamos de mais homens que façam esse trabalho vinculado à transmídia, como o Tiago falou. E eu me sinto feliz de ser um desses homens, assim como o Tiago. Isso aí, que é muito trabalhoso, mas que é gratificante ao mesmo tempo de a gente poder transitar por vários formatos e conversar com vários públicos de formas diferentes, né? Furando as Furando bolhas. as bolhas, porque quem está no Instagram conversa de uma forma que é diferente de quem está no Twitter, que é diferente de quem está no YouTube, que é diferente de quem está em outras plataformas. Então, o ser transmediático hoje em dia é uma coisa muito importante, né? E parabéns por ser esse Ah, profissional, obrigado. né? Por mais profissionais como o Richard, que eu E creio que a como o partir Tiago dessa também. nossa conversa, nós vamos ter vários Richard Thompsons, né, por Por aí, favor, né? Por favor, o mundo precisa de mais. precisa de nós, verdade, precisa Né? demais. Já diz a música, né? O mundo precisa de nós. Se não era, vai ser agora essa música. Mas é isso. Eu gostaria de agradecer ao Richard, né, por essa oportunidade de ter estado aqui conversando sobre arte, sobre cultura, sobre desenvolvimento pessoal, né, sobre profissão, nessa manhã tão maravilhosa que a gente passou aqui, onde trocamos de figurino também, como vocês puderam perceber, né? Nós mudamos aqui as nossas características. E eu quero te agradecer, lembrando a você, se ainda não deixou seu like, seu comentário, se ainda não compartilhou, faça isso, compartilhe, faça parte dessa família Richard Thompson, né? Faça parte dessa comunidade. Quero mandar um abraço também para todo mundo da família, né, da comunidade que a gente tem no WhatsApp, para todos que participam, não só os ADMs, como a todo mundo que está lá mandando mensagem, né, de bom dia, mensagens positivas. Eu confesso que eu preciso participar mais, mas a corrida do tempo é corrido porque o meu fuso horário é japonês e eu trabalho de CLT Uhum. aqui no Brasil, né? Mas é isso, gente. Eu quero agradecer e mandar um abraço para todo mundo, né? E nos sigam nas redes sociais, né? Thiago Menezes TV com H e o Richard Thompson, que vai falar a sua rede social. Um beijo para você e a gente se vê muitas vezes em 2026. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, tanto no primeiro bloco como nesse segundo. Para mim é uma honra ter parceiros como o Tiago, que a gente vai iniciar esse ano de 2026 com Com muitos grandes debates, né? parcerias, com muito debate. Eu quero estar aparecendo nas plataformas do Tiago, espero que ele leve também um pouco do nosso projeto para o Japão, onde ele tem essa comunicação e outras mídias que o Tiago Sim. também conhece, pessoas de TV, que a gente possa fazer esse link. Lembrando que todos vocês que assistem, que são artistas, que não são artistas, mas que admiram as artes, que são profissionais de outras áreas, segmento da saúde, segmento da educação, da polícia, enfim, de qualquer lugar que você esteja nos assistindo e queira fazer parte e somar conosco da nossa central, o link vai estar aqui para você contribuir e sempre é para agregar. Eu estou muito feliz, Thiago, que 2026 para mim é um ano solar. Eu sou de Leão e é um ano que eu vislumbrei por tanta dificuldade passada atrás que esse ano para frente nada vai poder me paralisar mais. O tempo, por já ter essa idade, não permite mais com que eu fique nesses discursos de ele quer aparecer, não. Agora é só avante, é só crescimento, é só trazer outras pessoas para as artes. Nosso filho está crescendo, meu filho, né? A gente está crescendo. Eu quero que ele leve esse legado para os colegas onde quer que ele esteja. Hoje ele está morando no Egito, que é a cidade da poesia, que é o Que interior legal. daqui. Então, meu filho, ele tem a nossa base recifense, ele é a mistura do Brasil com o Egito, mas ele também está no cenário cultural que é propício ao seu desenvolvimento. Então, eu sou muito feliz pela criação que a mãe dele, junto comigo, está oferecendo, e eu espero que, como o Tiago falou, mais Tiagos, mais pessoas da comunicação, mais Richards apareçam para fazer desse mundo um mundo melhor. Muito obrigado, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Se eu cometi